Fala pessoal, beleza? Sou Robson Abreu, estou aqui com a Rádio Bicuda FM, com os boleiros na rede, para bater um papo super bacana sobre preparação física do time feminino e muito mais coisa, né? Que a pessoa que a gente vai entrevistar é muito resenha, então eu sei que a gente tem assunto para bater papo aqui à vontade. Vou apresentar meus amigos aqui comigo, Miguel Brasil, que está com essa camisa que representa a nossa entrevistada. Tudo bem, Miguel? Tudo bem, e você? Tudo bem, cara, graças a Deus. Bom estar contigo aqui, com Carlos Henrique também. Tudo bem, Carlos? Isso não é vermelho, não, isso é vinho, né? Só para explicar, para começar. Não é. Tá tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Não é vermelho, não. Quase que eu coloquei a camisa vermelha, mas não. Guerra polêmica, né? Não faça isso. Quando for entrevistador, o pessoal do outro lado, aí você vem de vermelho, tudo bem. Mas eu sei que você vai vir com outro vermelho, um vermelho e preto, que eu não te conheço, mas tudo bem. Erasmo Romão, tudo bem, meu amigo? Olá, ouvintes da Bicuda, olá, pessoal, tudo bom aí? Miguelzinho aí com a segunda pele, né? E a entrevistada aí vai dar um banho de cuia. Sabe o que é o banho de cuia? Tinha uma expressão de futebol antigo que é o banho de cuia, né? Pro Brasil, o carioca era lençol, né? Chapéu, sei lá, e aí hoje é o banho de cuia, tá? Uma cuia ali bonita ali. Erasmo tá um cara iluminado hoje, olha só o que bonito pegando nele, coisa linda. Tá aqui bem em cima de mim. Imagina o calor que deve estar aí. Não, tá Carla Loureiro, tudo bem com você? Carla, um prazer estar contigo aqui, batendo esse papo, fazendo essa resenha, muito legal, Carla. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e tenho certeza que vai ser uma resenha muito boa. Ah, sim, esperamos isso, vai ser muito legal, sim. Carla, fala para nós por que preparação física, como começou essa história sua com preparação física? Na verdade, o futebol sempre esteve presente na minha vida. De mais jovem, tentei ser atleta. Acabei desistindo aos 17 anos de idade, que foi quando eu ingressei na faculdade de Educação Física. Eu via, na verdade, o esporte como uma ferramenta social. Não pensava em trabalhar naquela época com alto desempenho. Por isso, optei pela Educação Física licenciatura primeiro. Aí me formei em licenciatura em 2014 e comecei a fazer Educação Física bacharelado. E em 2017 acabou acontecendo meio que a preparação física me escolheu, eu diria assim, né? Eu tive 3 amigas que foram convocadas para, na época, que era a Seleção Gaúcha, que mais tarde passou a ser o Grêmio. E como elas vinham para a capital treinar apenas 3 vezes na semana, elas pediram para que eu fizesse a preparação física delas. Então, acabou que eu trabalhava ali com uma goleira, uma zagueira e uma atacante, e eu comecei a pensar, mas elas não podem treinar da mesma forma. E foi o momento que eu comecei a estudar e a compreender a preparação física. Ainda em 2017, vim morar em Porto Alegre, eu sou do interior, sou de Erechim, norte do estado. Vim para residir aqui em Porto Alegre e as oportunidades começaram a acontecer desde lá. Então, também passei pela categoria de base do co-irmão e hoje estou na preparação física da equipe principal na minha 2ª temporada no Grêmio. Eu vi fotos aí no Instagram, falei, gente, ela pulou um muro, gente, como é que ela... Essa história do co-irmão. Mas o Miguel, ele esperou, eu acho, você vir pro Grêmio, entendeu? Miguel, faz sua primeira pergunta aí, Miguel. Queria saber qual treino que tu acha que as atletas fazem que é mais difícil. Olha, o mais difícil sempre é o treino sem bola, né? As atletas têm essa afeição e essa questão de que é importante elas sempre estarem trabalhando com bola, né? Mas em alguns momentos a gente tem que propor atividades onde a bola não se faz presente e aí a fisionomia das atletas tu vê que é onde elas sofrem mais, mas realmente pela questão simples de não ter a bola, entendeu? Então a gente sempre busca estimular ao máximo o grupo em atividades que envolvam os fundamentos, enfim, a questão do jogo, para que elas se sintam mais à vontade. Mas todos os treinamentos a nível de desempenho, eles geram uma exigência muito alta, né? Então sempre existe, vamos dizer assim, um estresse que é gerado. Mas realmente pensando em dificuldade, eu acredito que são as atividades sem bola. Vai lá, Carlos. Olá, Carla. Prazer falar contigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Homens e mulheres têm estruturas físicas, eu posso dizer assim, completamente diferentes no que se refere à sua fisiologia, né? Você que é especialista no assunto, pode me corrigir se eu estiver errado. Como são tão diferentes e praticam um esporte em que as dimensões do campo são iguais, a bola
não estou enganado, é igual. O tamanho da baliza é o mesmo. Como adaptar o organismo feminino a esse ambiente, né? Se é tudo igual, fisicamente são diferentes, como praticam esporte num ambiente igual ao dos homens? Existe a diferença fisiológica entre a mulher e o homem, principalmente na relação anatômica, né? A gente fala da questão da pelve da mulher, pois a mulher ela é feita em relação à questão da gestação, né? Então, tu tem uma pelve um pouco mais aberta, eu diria assim. Isso acaba gerando na mulher alguns mecanismos biomecânicos em relação ao valgo dinâmico, outras situações que fazem parte da nossa atenção em relação à prescrição de treinamento, porque isso influencia diretamente nos níveis de lesão, né? Em relação também às questões hormonais, se diferenciam sim. Existem muitos estudos que estão vindo, ainda não são totalmente conclusivos, mas a gente na prática consegue perceber que algumas atletas acabam sofrendo alguns colaterais da questão do ciclo menstrual que afetam sim no desempenho, mas não são todas. E a gente tem que encontrar ferramentas para nos auxiliarem em como aproveitar melhor essa atleta em determinados períodos do mês. Mas em relação às medidas do campo, eu tenho uma visão que ela é talvez um pouco polêmica, eu diria assim, né? Eu vejo uma certa diferença, mas a diferença que eu enxergo no desempenho da mulher e do homem está muito mais vinculada ao lastro de treinamento do que às dimensões do campo. Né? Na última Copa do Mundo se debateu muito em relação às goleiras, mas a gente vai parar a pensar, historicamente, o futebol feminino no país passou a ser profissional em 2019. Então a gente tem aí longos períodos históricos no futebol feminino onde seu desenvolvimento não aconteceu. As atletas que estão no profissional hoje, a grande maioria não passou por categoria de base, e a gente tem que levar isso em consideração. Eu acho que modificar as medidas do campo ou das balizas seria assim, a última opção da forma que eu visualizo. Eu percebo que a mulher vem tendo importantes progressos a nível de aptidão física e desempenho de jogo, e eu acho que isso tenho certeza, conforme as categorias de base forem sendo melhores estruturadas e conforme a gente for tendo um lastro de treinamento maior e maior experiência na modalidade, essas falhas serão cada vez menores a ponto da gente não discutir mais sobre essas questões. Só para trazer um dado para vocês que eu acho bem interessante, hoje o que diferencia a mulher e o homem atleta de futebol, em termos de demanda da modalidade, a quilometragem batida é basicamente a mesma, em torno de 10 a 12 mil metros por jogo. O que muda são as ações em alta intensidade. O homem consegue, durante uma partida, executar muito mais movimentos curtos em alta intensidade do que a mulher. Mas eu acredito, baseado naquilo que a gente vive, que a gente percebe na prática, que a gente estuda, que a mulher aí a médio e longo prazo vai estar conseguindo ter uma performance muito melhor nesse sentido, mas realmente isso demanda tempo de treino. A gente percebe que atletas que atuam no Brasil, que passaram algumas temporadas fora do país, voltam com níveis de aptidão física melhores que as nossas atletas. Então todo esse debate ele acaba acontecendo nos bastidores, mas eu realmente acho que não tem necessidade de diminuir a medida do campo, das goleiras, modificar a bola, enfim, acho que isso não vai acabar acontecendo no futebol feminino. Eu te fiz essa pergunta porque, não querendo comparar um com o outro, né, homens e mulheres, mas sim, por causa, eu imagino que as mulheres, por essa diferença, poderiam sofrer mais, né, no decorrer do jogo, né, e como você falou, o ritmo é um pouco mais lento realmente. E outra coisa que eu sempre percebi é a questão das goleiras mesmo, né? A elasticidade do homem parece que é maior, né? Eu achava que as goleiras tinham uma certa dificuldade, né, com relação a isso. Mas você está falando que com os treinos isso pode diminuir. Eu não imaginava que fosse dessa forma. Interessante o que você falou. Sim. E na verdade, à medida que o futebol feminino for se profissionalizando cada vez mais, maior será o número de atletas interessados em praticarem a atividade. Eu acho que aí tem uma outra situação, né? A quantidade de atletas que conseguem hoje chegar no profissional ainda são poucas em relação à quantidade de atletas que a gente tem no futebol amador. Então, acho que é uma perspectiva de melhora para um futuro próximo.
acredito muito nos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos desde a seleção está transmitindo para os clubes, está sendo muito legal. Então eu acho que a gente vai conseguir ter importantes ganhos aí a médio e curto prazo, e torço para que realmente essa nossa opinião seja condizente à realidade e que não seja preciso fazer adaptações, né? Porque já é difícil desenvolver a modalidade tu tendo campos que são padrões, vamos dizer assim, né? Mais difícil ainda seria a gente ter que adaptar o campo à nossa realidade a cada partida. Isso, na minha opinião, tornaria quase inviável o futebol feminino no país, porque tu vai ter que trocar trave, tu vai ter que fazer outra pintura no gramado. Então, acho que são coisas que não consigo enxergar isso acontecendo, sabe? Acho que não seria benéfica a modalidade. E realmente, tipo, quando eu falo sobre isso, eu acabo utilizando como comparação. Tu pega um time amador de futebol masculino, por exemplo, que nunca foi profissional, e tu coloca eles numa sequência de treinos exaustivos e de competição, eles vão sentir. Mas não por serem homens ou qualquer situação fisiológica, mas por muito tempo terem sido amadores. E no momento que tu coloca uma sobrecarga de treino e exigência a nível competitivo, o organismo vai sentir. Então, acho que a gente está no caminho certo e boas evoluções vão acontecer. Vai, Erasmo. Carla, você percebe... Eu concordo com tudo que você falou, né? Mas questão do tempo de jogo, né? 90 minutos é coisa dessa. Como as meninas terminam as partidas normalmente? Como você tem percebido isso? Se elas suportam bem, apesar que o ritmo do futebol feminino é mais lento, né? Mas você percebe que é suportável para o organismo feminino? É suportável, até porque a grande maioria das lesões que acontecem, a gente não vê nenhuma tendência em relação a elas não suportarem a carga de treinamento ou de jogo que está sendo imposto, né? Normalmente são outros mecanismos que acontecem. Obviamente que são diversas variáveis que influenciam em como elas vão chegar no final do jogo, mas normalmente terminam cansadas, até porque essa é uma exigência que a gente dá. Mas a recuperação, ela procede normal, assim, 48 horas ali. Algumas atletas, às vezes, por características individuais, têm uma recuperação um pouco mais lenta, até algumas em relação à idade, né, com uma idade já um pouco mais avançada, acabam sentindo mais esse período pós-jogo, mas natural, assim, nada que preocupe. Eu, na realidade, tenho uma opinião em relação ao número de substituições. Eu acho que em função a essa questão da gente tentar manter o jogo mais intenso, talvez uma medida que seria interessante seria aumentar o número de substituições. Aqui no Gauchão, né, que acontece no segundo semestre do ano, a gente tem essa possibilidade. O número de substituições são maiores. Apesar que só pode realizar em 3 momentos da partida. Tu não pode parar a partida, 6 vezes. Tu realiza, tá sendo pode feito parar agora 3. na Europa, né? Tá sendo feito na Europa agora. Isso. E então a gente já vinha fazendo isso aqui nos campeonatos estaduais. Eu acho que essa talvez seria uma medida que ajudaria na qualidade e na intensidade do jogo. Mas diminuir o tempo da partida eu acho que também não agregaria e não vejo tanta necessidade, sabe? Gente, bem que falaram pra mim que a Carla é uma pessoa gente boa, se expressa muito bem, tem muito conhecimento, mas bem que falaram que ela puxa mesmo assim, ó, puxa dos jogadores, tá vendo? Nada de diminuir campo, nada de diminuir o trave, Então, não, bota 90 minutos, aumenta o tempo de jogo se for o caso, brincando. Falou isso não. Valera, rapidinho. Aqui no Face, Ed Beatriz Chaves Loureiro. Minha mãe. A mãe dela tá aqui, né? Um beijo, e a presente. Letícia Ribas aqui também, deixando um aplauso aqui pra você. Pessoal, Letícia. Ela responde tão bem que ela já queimou 2 perguntas minhas já, olha só, problema. Me desculpa. Vai, Miguel. Muitos dizem que as zagueiras do futebol feminino são mais agressivas que o futebol masculino. Tu acha isso? Na verdade, não. Acho que talvez pode ser que aconteçam alguns lances, porque é normal do jogo, né? Nós, particularmente aqui no Sul, temos essa característica do futebol mais aguerrido. De repente elas estão de TPM, né? E é por isso, no dia. A gente tem essa questão de falar de sangue no olho, de dar a vida no campo, de não sair com o fardamento limpo. É uma característica aqui do nosso estado, então, mas a gente não vê isso, claro, não como violência, né? E sim como uma questão de realmente lutar no campo para que a gente mereça uma vitória, né? E sair com um bom resultado. Mas essa questão se vai para pensar, os defensores têm que ter uma postura
mais firme em relação aos jogadores que estão vindo atacar, né? Tem que botar respeito, talvez a característica deixa as zagueiras com essa fama, mas não vejo dessa forma, não. Vai lá, Carlos. Semana passada nós entrevistamos uma jogadora do Atlético Mineiro e eu vou te fazer a mesma pergunta que fiz para ela. Como é que é a estrutura que o Grêmio oferece ao futebol feminino? Olha, a gente está tendo importantes avanços. Hoje a gente tem uma estrutura que não nos falta nada. A gente tem um campo próprio, estádio próprio. As meninas têm alojamento, no alojamento tem um refeitório de uma cozinha terceirizada que garante todas as refeições para elas. Temos a clínica onde a médica atende lá, que é uma sala específica, sala de fisioterapia, sala de musculação, banheiro em máquina de gelo para crioterapia. A gente tem toda a estrutura que a gente precisa. Em dias de chuvas a gente tem tipo um salão, né? A gente não consegue fazer tipo atividades de jogo, mas a gente tem um espaço fechado para treinar também. Então hoje realmente não nos falta nada. Obviamente que a gente sempre quer mais, né? Eu acho que isso faz parte do profissional. A gente sempre está buscando mais tecnologias. A gente fez algumas importantes parcerias com 2 grupos de estudo, um de fisioterapeutas e outro que eu faço parte, o GPAT, que é com educadores físicos. Então a gente consegue ter uma bateria de avaliação muito bem feita, graças aos materiais, às tecnologias que eles nos cedem, e eles nos auxiliam na discussão desses dados, então é bem interessante. E a gente tem a parceria com os fisioterapeutas através do professor Baroni, as 2 universidades federais aqui que a gente tem, né, de educação física e fisioterapia. Então hoje realmente a nossa comissão técnica ela tem um profissional específico para cada área, são muitos, a gente tem 9 que participam ativamente no campo, aí tem a nutricionista, tem outros profissionais, os gestores. Então a gente está numa caminhada muito importante e a gente percebe que dentro do Grêmio eles não cometeram nenhuma loucura em termos de estrutura, sabe? A cada ano foram dando passos importantes, mas são passos bem construídos. A gente não depende dos resultados para manter essa estrutura. Então, as coisas que a gente conquista, elas permanecem ali e vão permanecer para as próximas gerações ou para as próximas pessoas que vierem assumir as nossas funções, por exemplo, né? Então, eu vejo com bons olhos, assim, o que o Grêmio hoje realiza por nós e a nossa expectativa em relação ao futuro, né? O clube, todas temos carteira assinada, desde a comissão técnica às atletas, somos parte do Grêmio mesmo, a gente se sente parte do Grêmio. Existe uma polêmica assim, que se faz em relação a gente não atuar na arena, mas a gente entende que o Cerâmica é a nossa casa. Óbvio que jogar na arena seria algo simbólico e fantástico, né? Eu tive o prazer de jogar lá no final do ano com as funcionárias do Grêmio contra as jornalistas, e é fantástica, mas é um ambiente diferente, sabe? Mesmo na brincadeira é um ambiente diferente. Mas a gente entende que o Cerâmica é a nossa casa e que a gente tem que valorizar o que o Grêmio está construindo para nós, porque realmente são poucos os clubes que têm o que a gente tem hoje. Qual a capacidade do Cerâmica? Olha, agora eles fizeram reforma para aumentar, mas dá em torno de 2.000 para nós e em torno de 500 para os visitantes. Olha, Erasmo. Eu estava discutindo com o Miguelzinho, que eu vi sua foto e falei assim, ela não consegue comandar as meninas não, né? Disseram que você é linha dura, Miguelzinho, não, ela é assim. Eu falei, não é, rapaz, aí eu tô vendo a entrevista pelo conhecimento e conhecimento. Agora, eu duvido que você comande as meninas de treino físico. Já teve alguma dificuldade desse tipo das pessoas Olha, questionarem a sua... Na verdade não. Só mandar pagar 10. Eu sou bem linha dura. Eu até brinco assim que às vezes eu sou meio militarista, assim, sabe, em termos de organização, tem que ser pontual no horário. Não chegou no horário, vai correr ao redor do campo. Cobro muito das meninas, porque eu acho que muito do que a gente está vivendo foi construído por mulheres que tiveram, e por homens nas comissões técnicas, enfim, nas gestões, que tiveram muito comprometimento em relação para que a gente viva hoje o que a gente está vivendo. Então, a gente tem que, de certa forma, retribuir ao clube que nos dá essa oportunidade e a modalidade que está se desenvolvendo no país com muito trabalho. Então, entrou no campo, é cara fechada. Claro que em alguns momentos tem a resenha, tem a brincadeira, até porque é saudável, mas eu tenho essa característica de realmente cobrar bastante e ser bastante chata em relação a
tu não tá bem, tudo bem. Eu entendo que tem dias difíceis, mas agora fecha a cara, vai treinar, é teu trabalho, é teu compromisso, a gente precisa de ti. Todo mundo tem dia ruim, mas a gente precisa de desempenho. Eu sempre brinco com elas que pra eu me manter onde eu tô hoje, eu tenho que estudar pra caramba. Elas têm que correr pra caramba. Então, cada um tem que fazer a sua parte. E eu realmente tenho uma característica, assim, de ser linha dura, assim, não dou muita moleza, não. Mas todas gostam muito de você, tá? Todas que falaram gostam muito de você. Rapidinho, gente, a última rodada de perguntas aí, que o nosso tempo tá quase acabando, eu tenho que fazer assistências lá no final. Escolham bem suas perguntas, rapazes. Vamos lá, Miguel. Agora eu não tô na fogueira. Quem tu acha o melhor jogador do Brasil? A melhor jogadora do Brasil é fácil, né? A Marta, com certeza. Essa aí não é jogadora, essa aí é extraterrestre. Alguém normal, alguém assim. Mas eu sempre costumo referenciar as pioneiras, né? Michael Jackson, a Cici, a própria Formiga, que permanece até hoje. Eu acho que essas mulheres que lá atrás escreveram o início da história para nós sempre têm que ser referenciadas e muito bem lembradas. Então, eu costumo sempre trazer esses nomes, apesar de daqui a pouco no desempenho, assim, hoje a gente não fale, não lembre tanto delas, eu acho que é importante elas serem relembradas sempre. Carlos. Ontem eu estava assistindo uma entrevista com o Bruno Guimarães e fiquei estarrecido quando ele falou que foi rejeitado nas peneiras de Flamengo, Botafogo e Fluminense. Como é que é essa peneira no futebol feminino? Para não se perder talentos? É difícil, eu vou te falar que assim, eu acho que a perda de talentos ainda é algo que acontece, porque por vezes tu não consegue ter uma oferta tão atrativa para aquela menina na base fazer parte a um clube, né? Então a gente pega o exemplo do Rio Grande do Sul, a gente tem as duas, o Grêmio e o Inter, que tem categoria de base, mas acaba se centralizando na capital. No interior do estado, desenvolvimento, a gente não tem um controle ou a gente não sabe exatamente como é que funciona. Então a gente parte da ideia que as meninas que moram ou têm condições de estarem aqui na capital, elas têm acesso a essa formação. As que estão no interior não têm, então a gente acaba perdendo muitos atletas, porque a gente não consegue captar elas para o clube. Agora, em relação às peneiras, nas equipes profissionais, cada vez acontece menos, né? A gente não... acho que praticamente, talvez algumas equipes ainda tenham, mas pensando em Série A1, em elite, não acontece mais. E as peneiras acontecem de forma tradicional, né? E aí é o risco da menina, é o dia, porque às vezes a bola não chega, às vezes a bola, quando chega, a tua única oportunidade, tu não consegue fazer algo que chame a atenção. Então é bem difícil, a gente realmente reconhece que essa parte de captação e formação de atleta, ela ainda é falha, mas eu acredito que a gente está se encaminhando para que cada vez mais a gente consiga ter as meninas dentro de clubes ou dentro de escolas de formação. Passar por Erasmo, mas assim, se não acontece, seria até uma sugestão de ter uma forma de fazer a análise de desempenho na própria peneira, sim. Né? Se não acontece, o que acontece no profissional é que eles enviam os vídeos, né? Hoje, tipo, tu quer oferecer uma atleta ao Grêmio, tu encaminha um vídeo, o nosso analista e a comissão técnica fazem a análise que precisa, e aí, às vezes, trazem as meninas, antes de te contratar, a gente gostaria de conhecer melhor, passa um período de avaliação aqui com a gente, mas de trazer um monte de gente, avaliar um monte de gente, isso acaba não acontecendo. Fala, Erasmo. Olha lá, a gente teve a Copa do Mundo feminina na França, né? E depois disso, a reformulação da seleção brasileira feminina, a partir da sua técnica. Como você está vendo esse desenvolvimento do futebol feminino agora? Acho que agora é a hora de dar o boom mesmo, porque até então é muito sofrimento, né? O futebol feminino se estabilizar. E agora parece que a partir da Copa do Mundo, dessa remodelação, como você vê essas mudanças, a expectativa do futebol feminino no Brasil? Na verdade, eu sou até suspeita em falar, né? Porque eu sou fã dessa comissão técnica que está hoje à frente da CBF, em todas as categorias, da profissional, da sub-20 e da sub-17. Acabou que a gente teve uma aproximação muito grande com a CBF nesse período de pandemia. Foi criado um grupo do WhatsApp onde praticamente todos os profissionais de todos os clubes estão e eles apresentam pra gente o trabalho deles. Ontem, por exemplo, a gente teve o Pombo e a Bia nos falando sobre análise de treino, análise de jogo, como é que funciona. Então a gente está tendo esse acesso a eles e isso está sendo fantástico. A gente vem aprendendo muito. Eu acho que a Pia, ela vem para proporcionar uma mudança cultural também dentro do futebol feminino.
porque ela vem de uma cultura vitoriosa, onde os compromissos são honrados, e ela leva isso muito em consideração. Então, ela vem proporcionando mudanças lá na CBF, e essas mudanças estão chegando aos clubes, ela cobra muito, principalmente em relação ao desempenho físico das atletas. Ela esteve aqui no Rio Grande do Sul alguns meses atrás, e ela falou pra gente isso, que a brasileira tem uma qualidade que é natural, mas falta ainda a parte física. Então, ela cobra muito isso e coloca isso como compromisso das atletas. As atletas precisam entender que é importante treinar, que é importante querer estar melhor. Então, eu realmente vejo que o futebol feminino está numa ascensão, no melhor momento da história no país. Eu acho que a gente vai permanecer assim porque os clubes estão se mobilizando, os gestores estão compreendendo, as empresas estão começando a olhar o futebol feminino como uma forma de produto, e isso é importante. Então, eu acho que é um caminho sem volta. E, com certeza, terem trazido essas pessoas como a Pia revolucionou a modalidade. E, claro que tudo são processos, né? E o resultado talvez não seja imediato. Mas, a médio, com certeza, a prazo, a gente vai ter importantes resultados e a modalidade vai se desenvolver cada vez mais. Cara, fala sobre a capacitação que você conversou comigo. Ah, sim. Fica o convite, então, para todo mundo que tiver interesse. Eu montei um curso com 2 professores convidados, Arthur Presler e Pedro Chons. A gente fez essa parceria com a Faculdade Sojipa. É um curso de 20 horas aula. A gente vai abordar diversos conteúdos em relação ao treinamento e o desempenho feminino. Então, a gente vai levar em consideração apenas o futebol feminino. A gente vai referenciar todo o curso em cima da atleta mulher. E vamos trabalhar em cima de uma abordagem multidisciplinar. A importância de todos os processos dentro de uma comissão técnica estarem alinhados para que a gente proporcione para a atleta e para a equipe o melhor desempenho. Então, para quem tiver interesse, por favor, entre em contato nas minhas redes sociais, com a Faculdade Sojipa, e esperamos por vocês. Legal. Eu vou fazer com você um quadro que a gente chama de assistências. Eu não sei se esse tempo aqui será suficiente, mas se não der, você só pode voltar só para terminar as respostas rapidinho. Claro. Só voltar no mesmo link? Com certeza. Rapidinho. É porque eu não quero. Eu sei que você tem compromisso depois, eu não quero te. Não, tudo bem. É que eu falo demais, né? Se me deixarem, eu fico. Não, se deixar, a gente fica também. É que o Zoom que não deixa. É verdade. Vamos lá, então. Assistência com Carla Loureira. Assistência eu mando para você que já foi uma atleta jogadora até 17 anos, sabe o que é uma assistência e joga no futebol, sabe o que é. Vou te dar a oportunidade de fazer aquele gol. Um toque para jogar para a rede, beleza? Vamos lá. Minha referência é... Hoje a Bia. Um lugar especial para mim é... Cerâmica. O estádio que mais gostei de ter ido foi... vai ser, acaba sendo Cerâmica, não tem como não ser. Não, pensei que fosse Beira-Rio. É isso, rapaz, tá doido? Ela não entra mais no Cerâmica, ela só fala assim. O jogo mais marcante que eu assisti foi... A Copa do Mundo de futebol feminino em 2019, a eliminatória nas oitavas de final, ali me doeu bastante e acaba que me marcou de uma forma, porque se criou uma expectativa muito grande, né, em relação aos resultados que a gente vinha tendo, e essa derrota marcou negativamente, assim. Vamos lá, o meu prato preferido é a comida agora? Churrasco. Opa! Muito bom. Meu hobby é? A leitura. Aproveita e indica um livro aí pra galera ler nessa quarentena. Transformando Suor em Ouro é um clássico, né? Bernardinho. Primeira leitura que eu fiz, assim, eu até hoje, vira e mexe, eu vou lá dar umas folhadinhas no livro pra reler, assim, porque me marcou bastante. Bem, a outra pergunta que eu vou te fazer, eu me surpreendi com a resposta de uma jogadora de vôlei, que é o seguinte: meu segundo esporte preferido é... Aí, quando eu fiz essa pergunta pra jogadora, a Bruna Costa, ela disse que o seguinte: meu primeiro é o futebol, o segundo é o vôlei. Então, vamos lá. Não sei se eu vou ter uma surpresa na tua resposta. Meu segundo esporte preferido é... Futsal. Esse é futebol raiz mesmo. Sou apaixonada por futsal. Mesmo. Futebol é o primeiro e futsal é o segundo. Tá.
Um parça na minha profissão, uma grande parceira ou parceiro na sua profissão aí? Tá, eu tenho vários, assim, mas... Olha o ciúme agora, os amigos. Essa aí é pra ficar ruim, né? Porque eu tenho várias, assim, tenho muito boas pessoas próximas de mim, mas hoje, em relação à educação física e à minha formação, o Pedro Chons, que é meu orientador, com certeza tem sido alguém que está fazendo eu elevar o meu nível de profissionalismo, então isso está sendo bem, bem importante. O melhor da minha profissão é? Não a melhor pessoa. O que você considera melhor de ser preparadora física? Eu gosto quando no final do jogo um atleta chega para mim e fala que se sentiu bem fisicamente, que foi bem fisicamente no jogo. Então acaba sendo que isso normalmente acontece através de vitórias, né? Então o melhor da modalidade é vencer, com certeza, não tem como ser diferente. O pior da minha profissão é? Perder. Não tem como, dói demais. E ainda ficaram brincando contigo aqui antes do início da entrevista, né, Carlos? Poxa. Você já trabalhou com futebol masculino? Só na formação. Minhas primeiras experiências foram em escolas de formação e aí eu trabalhava com futebol masculino. Mas acompanha futebol masculino? Bastante. Acabo assistindo muito mais o futebol feminino, mas na verdade, tudo que é esporte, desde bocha, eu tô acompanhando. Eu sou uma fascinada pelo esporte, então, mas eu acompanho também o futebol masculino. Tá bom. Então, ó, o melhor jogador masculino, futebol masculino, atuando no Brasil hoje, quem é? Everton. Sabia. Mas qual é, Everton? O Cebolinha? Ah, claro! Eu ainda pergunto, né? Eu duvido que ela ia falar. Todo mundo aí do Grêmio foi o Cebola. Mas assim, o que ele tem de diferencial que você acompanha, assim, talvez mais de perto do que a gente? Eu tive a oportunidade de conhecer ele. E aí aquela situação, a gente já sabia que ele era bom, né? Mas a gente não conhecia o ser humano. E depois que tu conhece o ser humano, parece que ele fica melhor ainda. Porque o guri é fantástico, uma humildade, uma capacidade de conversa, incentiva muito o futebol feminino, ele tem boas aproximações com muitas atletas do clube, então isso é muito interessante, sabe? E acaba que tu se fascina ainda mais, ele acaba se tornando um atleta melhor ainda, né? Então, mudamos aqui de posição, a escalação aqui na minha tela, mas tá tudo bem. Uma mudança tática, vamos ver. E o melhor jogador do mundo masculino? Eu sou fã do Cristiano Ronaldo. Eu acho que ele, pra mim, na verdade, tem uma característica que é diferente dos outros, que é a questão do comprometimento físico, né? E isso é algo que me encanta, assim, o quanto ele treina, o quanto ele se prepara e o quanto ele se cobra. Então, além da qualidade que ele tem, que todo mundo conhece. Então, são coisas que me fazem... Pra mim, ele é o melhor do mundo. Tá. Talvez fisicamente o Cristiano Ronaldo seja o jogador mais diferenciado da história, né? Referência, né? Vamos lá, eu tinha 3 perguntas aqui, eu vou acrescentar mais aqui. Eu adoro... Complete. Eu adoro tomar um chimarrão. E se não tem no meu dia, não tá bom, não. Chimarrão é como se fosse um cafezinho para outras pessoas, né? Para você. Exatamente, é o pretinho, né? Da galera que é o verdinho. Eu odeio... Eu odeio sentir sono e fome. São coisas que me tiram um pouquinho assim do eixo. O Erasmo já falou isso, que o Erasmo é assim, quando ele fica com fome, ele fica mal-humorado. Eu fico mal-humorada, eu também. Imagina as jogadoras te pegando com fome e com sono, meu Deus. Ferrou. O que foi, Carlos, você fala aí? Com fome eu fico mal-humorado também, a patroa aqui sabe. Tu também, Miguel? Só falta você falar isso também, Miguel. Eu sim, né? Carla, meu sonho é... O meu sonho, na verdade, é ser uma referência no futebol feminino em termos de preparação física, né? Eu tenho grandes ambições e eu sinto que eu posso contribuir muito fora das 4 linhas e não tem como... Hoje meu foco é todo para isso, tudo que eu estudo, tudo que eu leio, tudo que eu trabalho, é sempre buscando lá na frente, mas não só para mim, entende? Não ter um retorno pessoal, de fim de conseguir chegar à seleção brasileira, ou não, é realmente desenvolver conteúdo e coisas que possam auxiliar a modalidade a crescer.
Mas se você não é, o que eu acredito que para muitas pessoas você já seja, você está no caminho, tá? Pelo menos está fazendo todo o trabalho certinho para ser, né? Referência que você, de repente, imagina. Porque mal ou bem, todos nós somos referência para alguém, né? Tem sempre pessoas nos observando, admirando alguma característica, não gostando de muitas outras também. Ou aprende como não fazer, ou aprende como fazer, né? Então... Mas alguma coisa aprende, é isso aí. É verdade. Todos já tem os... quanto tempo de experiência? Desculpa, Robson. Como? Não, Você já tem quanto tempo de experiência já, cara? É minha segunda temporada no profissional. Eu tive uma na base e 2 no profissional. Poxa, já tem conhecimento grande, né, Carlos? Já tem bastante experiência. Você fala com uma desenvoltura, ela deve ter aí mais tempo, mas, pô, legal. Obrigada. Bem legal, o seu conhecimento é vasto. Obrigada. Uma inconfidência igual eu cometi com a Letícia. Você tem quantos anos, Carla? 27. A mesma idade dela, então, né? 27 anos. Pô, mas a experiência que vocês duas contam, de coisas, de experiências que vocês falam, poxa, parece que tá no futebol há muitos anos já, né? Isso é bem bacana. Sim. Isso mostra o estudo de vocês também. Sim, a gente acaba se envolvendo bastante, né? Eu acho que isso é importante e que o futebol feminino tá vindo com essa característica de profissionais, sabe? A gente tem muitos debates, muitos diálogos com profissionais de outros clubes, a gente percebe esse anseio e esse engajamento com a modalidade. Eu acho que isso é importante. Eu vou falar uma palavra muito usada aqui no Rio, e isso eleva o patamar. Patamar é uma palavra que o Carlos gosta muito de usar, eleva o patamar, né, do profissional. Eu imagino, pelas referências iniciais eu imagino. Sabe, né? Hoje nós temos quantas pessoas aqui na live? 5? Tá bom. Deixa eu rolar. Não, mas tu sabe que aqui no Sul o 5 também tem um significado importante para nós, né? Então é legal, é bom. Vamos lá. Todos os clubes deveriam ter o futebol feminino. Ter o futebol, mas só ter não. Ter de que maneira, né? Não, desenvolver, né? Desenvolver, vamos mudar a palavra. Porque tem uma lei, né, que o pessoal não usa muito, tudo bem, não segue muito. Todo clube masculino, time masculino tem que ter o time feminino, embora não tenham valorização como deveria, né, igualar, né, o investimento, né, mas eu acredito que no Brasil a situação vai melhorar, porque tem tido movimentos onde a mulher tem ganhado seu espaço também dentro do campo, né, e esse apoio dos homens é muito importante, dos profissionais homens. É muito importante para valorizar o futebol feminino. Poxa, nós temos uma Marta aí que é referência no mundo todo, que foi campeã, eleita melhor do mundo por vários anos, até perdi a quantidade, são 6 vezes, né? Então, é a única hexa no Brasil aí, porque o Brasil mesmo, o masculino, não é nem hexa campeão ainda, mas a Marta já é. E não temos um homem 6 vezes eleito melhor do mundo, e a gente não valoriza ou como deveria valorizar o futebol feminino. Isso é bem complicado. Você disse para mim... Vai lá. Aproveitando essa resposta dela, eu acho que o futebol feminino no Brasil, né, especificamente no Brasil, cometeu uma falha de ter sua explosão através da seleção brasileira e não dos clubes, né? Eu acho que isso precisa ser corrigido e vai ser corrigido ao longo do tempo, né? E também, durante muito tempo, as comissões técnicas do Brasil eram compostas por homens, né? Técnicos, homens, essas coisas, né? E eu fico me enche de esperança que agora as mulheres também não só têm o interesse em jogar o futebol dentro do campo, mas também para participar dele fora das 4 linhas. Se como você, preparadora física, participa, tem uma técnica agora feminina participando, você acha que as mulheres também estão engajadas também nessa trabalhar com o futebol não só dentro das 4 linhas, mas também fora das 4 linhas? Eu acredito que sim. Na verdade, a gente percebe uma importante movimentação também das atletas, né? Em termos, principalmente as que nosso caso é que a gente tem parceria com 2 faculdades que elas recebem bolsa de estudos para estudar. E a grande maioria faz um esforço para conseguir ter a graduação. E acabam optando normalmente por áreas que talvez fisioterapia, educação física, né, parte administrativa, e já almejam em muitos momentos saírem do futebol quando se aposentarem e irem para fora das 4 linhas
e trabalhar como gestora, como técnicas, como preparadoras físicas, fisioterapeutas, enfim. Então a gente percebe já essa movimentação dentro do futebol feminino. Uma situação que eu sempre falo, eu acho muito importante a mulher no esporte, eu acho fundamental, mas mais do que isso é a mulher buscar essa capacitação, é ela buscar o seu espaço. A gente sabe que em alguns momentos a cobrança em cima da gente acaba vindo com um certo tom que nos desagrada, né, por sermos mulheres e passarmos por algumas situações, mas eu percebo também que é importante valorizar os homens que estão engajados com a modalidade. Eu acho que historicamente foram muito importantes na modalidade, continuam sendo importantes. O mais importante é a gente conseguir criar uma relação de respeito entre homens e mulheres que trabalham no futebol feminino para desenvolver o futebol feminino. O que a gente vê, às vezes, são alguns profissionais que almejam algo maior no futebol masculino e veem no futebol feminino uma porta de entrada. E isso me desagrada. Agora, as pessoas que estão interessadas em fazerem o futebol feminino crescer, eu acho que, independente do gênero, merecem ter seu espaço e a sua oportunidade. A mulher tem um pouco de dificuldades, não, vou explicar bem minha pergunta, para não soar errado. Para trabalhar no futebol masculino, perdão, pela estrutura não apropriada para ela como mulher no futebol masculino. O que eu quero dizer? Semana eu estava vendo uma entrevista de uma ex-árbitra, né? Trabalhava mais como bandeirinha, antigamente falado assim, né? Ex-árbitra de futebol, que ela estava contando essa dificuldade, que muitas das vezes ela ia para casa sem tomar banho, porque o vestiário não tem a estrutura para a mulher, e sim só misturado tudo com os homens. Então, nesse sentido que eu quero dizer, que a mulher tem essa dificuldade de se inserir no ambiente, pois não tem a estrutura necessária, obviamente, que tem que ser separada, tem que ser uma coisa dividida. Então, eu vejo essa dificuldade de inserir a mulher nesse ambiente, porque tudo é muito pensado para o homem. E isso aí é questão histórica, né? Desde de machismo lá atrás, a mulher não era valorizada, enfim, desde lá de trás. E nem tudo ainda, a estrutura foi modificada para a gente receber a mulher em determinados ambientes que antes eram só masculinos, né? Então, você também entende que seria uma dificuldade, dependendo da função, a mulher trabalhar junto no futebol masculino? Por exemplo, técnica, uma treinadora de futebol masculino. Você entende que seria mais difícil para ela se ambientar também por conta dessas dificuldades estruturais? Acredito que sim. Eu tenho algumas amigas, até a Camila, que era nutricionista do Ceará, se não me engano, a gente conhece psicólogas que já trabalham dentro do futebol masculino, a gente tem algumas funções que as mulheres já estão começando a criar um espaço. Eu acho que isso também, além da estrutura, parte de uma mudança cultural, em termos de o respeito do atleta menino, do atleta homem, com uma mulher na comissão técnica. Então, são processos. Mas eu realmente acho que existe uma dificuldade estrutural em relação a isso, mas não somente. Acho que a questão cultural, porque muitas vezes a mulher ela é sexualizada, né, no sentido de, tipo assim, utilizam da imagem da mulher para outras situações, né, então a questão do conhecimento e do trabalho às vezes fica de forma secundária, mas são processos, né, a gente tem que também entender que as mudanças, por mais que a gente lute muito por elas de forma árdua, elas são demoradas, e eu acho importante que elas venham acontecendo, e a gente tem que visualizar isso até como um ar de esperança. Mas eu acho sim que num futuro muito próximo também as mulheres vão estar inseridas no futebol masculino. Já estão, mas cada vez mais nas gestões, tu percebe que já tem mulheres, nas fisioterapias também. Conheço algumas mulheres que trabalham com futebol masculino. Então, são processos, não adianta. A gente vai ter que lutar por esse espaço, lutar por essa modificação estrutural e cultural, mas as coisas vão acontecer. Assim como tem a campanha contra o racismo, tem essa campanha contra o preconceito, né? Porque se a mulher erra, falam que é porque é mulher. Se o homem erra, cometeu uma falha, né? Muitas vezes a gente percebe isso. E tu sabe que essa discussão que tu trouxe agora, eu ia abordar antes da pergunta do Carlos sobre as goleiras, né? Teve alguns profissionais que pensam muito semelhante com a minha opinião, acabaram fazendo recortes de falhas no futebol masculino e falhas no futebol feminino. E os goleiros falham tanto quanto, tomam um gol de cobertura, tomam um gol por estarem mal posicionado, tomam um gol embaixo das pernas, falham em alguns momentos. E aí foi querer se dizer que esses erros acabam acontecendo mais com a mulher porque realmente falta treinamento.
mas que essas falhas, o atleta está suscetível ao erro, né? E em qualquer profissão a gente está suscetível ao erro. Acontece que realmente, culturalmente, em alguns momentos, as pessoas acabam fazendo as críticas com um certo tom que é diferente por ser mulher, enfim, por estar numa função que talvez desagrade essa pessoa, que incomode ver a mulher numa posição de liderança, mas são coisas que acho que a gente avançou muito no país, mas claro que a gente tem bastante a lutar ainda pelo nosso espaço, e não só pela mulher, como tu disse, né, pelos negros, pelo LGBT, por todas essas minorias que eles falam, né, que merecem o seu devido respeito e o seu devido espaço. Você disse no início aqui que tem uma lista de pessoas para mandar pra gente bater um papo, mas agora você vai consagrar alguém respondendo essa. Vou indicar essa resenha pra gente entrevistar também. Quem? Jaque Correia, aí do Rio de Janeiro, acho que vai aceitar. Tomara que vocês consigam fechar aí a agenda. Ela é preparadora física do Vasco e é uma grande amiga aí que a gente vem debatendo bastante. Tem bastante profissionais aí do Rio que eu troco ideia boa. Tem a Raíssa, que é do Fluminense. Então, são nomes aí que eu acho que vão ser bem interessante o bate-papo. Beleza, depois você me manda a listinha da galera toda aí, que vai ser muito bom de trocar ideia. Erasmo já vibrou ali, falou do Vasco, ele vibrou ali. Vai ser muito bom. Eu fico feliz. Flamenguista, fica feliz com o Vasco. O Carlos hoje tá aqui, tá? Ele tá, deixa ele. Eu vou homenagear o Grêmio aqui, ó. Vou pôr com o meu violão aqui, ó. Pelo menos refrãozinho. Até a pé nós iremos. Para o que der e eu não vou cantar, senão eu estrago a live. Certo é que nós estaremos. Chega, Robson. Já me basta o Miguelzinho aqui, tá? Já me basta o Miguelzinho. Agora você. O Miguel tá convertendo um Robinho, Carlos, presta atenção, tá? Pra não criar problemas, depois eu vou ter que cantar e tocar o hino de todos os clubes de pessoas que a gente... Tem que aprender agora, hein? Vai estudar. Tem que aprender. Vai estudar. Ô, Carla, me diz uma coisa. Você é pós-graduada, já é mestrando, já é doutorando? Sim. Eu tenho uma especialização em orientação educacional e uma em fisiologia do exercício. E faço parte de um grupo de estudos e aí estou buscando esse acesso no mestrado, né? É um projeto que eu tenho, mas claro, tem que passar por todo um processo seletivo. É na Universidade Federal, então esperando aí para ter a oportunidade de tentar. Porque eu pergunto isso porque você é muito esclarecida. Tu, assim, tem uma autoridade para falar que eu já... Olha, se eu fosse atleta, eu olhasse, já questionasse como eu questionei a tua autoridade, né? Eu já estava ali já pagando já 50 já por conta, só porque eu ter pensado, né? Mas, assim, isso é muito importante, né? De ter profissionais qualificados, conhecendo do assunto, sendo referência, né? E buscando conhecimento e o melhor, passando conhecimento, né? Isso traz muito respeito, eleva a profissão, eleva o futebol, né? A gente está falando a questão de feminino, eu já não concordo nem em questionar de ser feminino ou não, porque acho que são profissionais, né? São pessoas batalhando. O futebol é muito complicado a pessoa vencer no futebol, né? Já falando de uma forma geral, masculino e feminino, e você está indo já numa posição muito bacana, passando um conhecimento, com uma tranquilidade, com uma autoridade. A gente precisa disso, né? O futebol, eu digo nem futebol feminino nem masculino, eu digo o futebol precisa de pessoas, de profissionais assim como você. Olha, parabéns a Dona Ed aí, Dona Ed mandou aí, sobre produzir, fez uma produção maravilhosa, né? Obrigada pelo carinho, mãe. E aí, Miguel, gostou do papo, Miguel? Muito bom o papo, queria agradecer a Carla por ter aceitado essa entrevista. Muito obrigado a todos. Ainda mais com essas 3 cores aí, né? Poxa, perfeito. Agora, Miguel, você tem que seguir espaço, tem que estudar, né? Estudar aí para ser profissional assim, dessa referência assim, cara. E ela vai crescer mais ainda. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar, Miguel. Tô aí para te ajudar. E aí, Carlos, foi bom o papo, apesar de você provocar bastante? Temos alfinetada aí, sentiu, né, Carla? Que é... Excelente papo, excelente. Carla tem um conhecimento, né? Fala muito bem, se expressa muito bem, consegue colocar suas ideias com muita clareza, né?
É excelente, cara. Você está num caminho, trilhando um caminho de sucesso. Continue assim, né? Se capacitando cada vez mais, né? Porque você enxergou no futebol feminino uma grande oportunidade. Realmente né? Abre muitas portas aí para muitos profissionais, né? Não só dentro de campo, né? Mas fora de campo também abre aí um leque de opções de trabalho, de crescimento profissional muito grande. Você vem seguindo aí num caminho legal. Parabéns. Muito legal falar. Muito obrigada, Carlos. Desculpa a brincadeira, né? Mas eu não pude resistir. Canta o hino do Grêmio pra você se redimir. Foi mais forte. Eu me redimi, cantei o hino do Grêmio. Eu enorme pelo Grêmio. Eu gosto Então, paga 50 ali no cantinho. Vai lá. Pô, aí você mata mais fácil cantar o hino do Grêmio. Gente, foi muito bacana bater um papo. Carla, prazerzaço estar falando contigo. Como você falou, né? Você gosta de falar, nós também, se pudermos. Tinha muita dúvida ainda para tirar, tem muita coisa para perguntar. A gente entende dos seus compromissos, nossos também, né? Que a gente tem nossas atividades. Muito legal você ter batido esse papo conosco aqui no Boleiros na Rede, na Rádio Bicuda, esses 2 canais. E, poxa, sucesso na tua vida, na tua carreira, na sua família. Deus abençoe vocês aí, protejam desse mal, desse vírus e de qualquer outro mal também. E que você tenha muita felicidade e sucesso na sua trajetória, cara. Muito obrigada, agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Foi muito especial. Eu agradeço pelo espaço, né, que vocês têm dado não só para mim, mas para o futebol feminino. Acho que essas ferramentas de comunicação são importantes aliados que a gente tem que ter para difundir a modalidade, para levar os nossos rostos para as pessoas, né? Então, só agradecer, e principalmente pela resenha boa, né? Um bate-papo a gente nem viu passar, já deu 1 hora e foi muito gostoso estar aqui com vocês, muito bacana mesmo. Quando precisarem, podem contar comigo, já tem aí meus contatos, é só chamar realmente e saibam que tem alguém que vocês podem contar quando precisarem. Beleza, palmas para você aí, ó, na tela. Agradeço aí pela atenção. Agradeço a galera aqui do Facebook, a mãe da Carla também que tá ali, ó, com a gente. Agradeço os outros. Essa é firme e forte, essa é fiel, essa é tá fiel. Sempre, né? As outras pessoas que têm assistido aí também, a Letícia pela ótima indicação, Letícia também, Letícia Ribas. Toda a galera que está assistindo pelo Facebook, no YouTube também, no Facebook Boleiros na Rede, no YouTube dos Boleiros na Rede e também da Rádio Bicuda. Curta esse vídeo aqui, compartilhe também, se inscreva nos 2 canais também, divulga para todo mundo. E é isso aí, galera. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.